Eu tive uma infância muito gostosa, assim, brinquei muito na praça, na rua, nós brincávamos sempre ao entardecer, meu avô ficava sentadinho com a cadeira, que é bem o costume saltense, né? Ele ficava sentadinho e a gente brincava na rua, então foi uma infância muito gostosa. Mas assim, eu não me lembro exatamente se eu brincava de escolinha, mas era uma pessoa assim que gostava de bola, gostava de nadar. Eu fiz muito tempo natação, né? Gostava muito de nadar. Então, assim, foi uma infância gostosa, de brincadeira. Mas, assim, eu não pensava... Assim, uma das coisas que eu lembro que eu coloquei na escola, ela perguntou qual seria a minha profissão futura. Eu queria ser veterinária. Mas, assim, eu não me imagino como veterinária, porque, assim, uma mosca passa, eu já... eu sou assustada com animais, assim, né? Amo cachorro, tenho 3 cachorros de estimação, assim, em casa, né? Mas eu não me vejo como veterinária. Então, eu mais brincava do que pensava numa profissão na minha infância. Eu terminei o 8º ano, né, naquela época, depois eu fui estudar na Escola Leonor, que naquela época você podia fazer o magistério. Então, eu fiz o magistério e logo em seguida fiz a faculdade de pedagogia. Mas por conta de um incentivo da minha mãe. Porque eu acho tão lindo, assim, depois, mais tarde, eu entendi. Ela queria que eu fosse uma professora, porque, olha, ela teve uma vida muito corrida, ela era servente da escola de estado, né? Trabalhou a vida toda como servente. E ela limpava a escola. E aí, como ela trabalhou muito, ela falava, eu queria que meus filhos tivessem meio período que eles pudessem cuidar dos filhos. Então ela falava, Rita, a profissão de professor, você pode trabalhar meio período e ficar com seus filhos meio período. Então ela tinha essa sensibilidade por conta que ela não pôde fazer isso. E ela entendia que isso era importante. Então eu mais fui um pouco por conta desse incentivo da minha mãe. Mas eu digo que foi a profissão que me escolheu, porque foi amor à primeira vista. Né? Quando eu comecei a trabalhar, minha primeira escola foi o externato e trabalhei com crianças de 2º ano, que hoje meus alunos estão todos adultos, casados, né? Às vezes eu encontro, eles me chamam de tia, eu fico tão feliz. Então, assim, eu falo que realmente a profissão me escolheu, a profissão me abraçou e eu embarquei nessa. Eu fiz o magistério e logo em seguida a pedagogia, porque para lecionar, trabalhar, a gente precisa da faculdade de pedagogia, né? E eu fui por uma iniciativa minha mesmo, né? A minha mãe me incentivou a fazer o magistério, mas depois eu me inclinei para essa área mesmo da educação e fui para a pedagogia. E foi anos assim de estudo, foi interessante, só que é o que eu falo sempre, você faz a faculdade, mas a lida, o trato no dia a dia, você trabalhar, né? Porque não tem outra solução a não ser você trabalhar com aquilo para você conhecer, saber das dificuldades, das alegrias, né? Então, eu já trabalhava. Quando eu fazia pedagogia, eu já trabalhava, mas numa outra área. Eu trabalhava de recepcionista num centro clínico da Santista, né? Com 14 anos eu comecei a trabalhar bem cedo, mas antes disso, eu dei aula de violão. Em casa, quando eu tinha acho que uns 13 anos, eu dava aula de violão. E isso eu já fazia, né, o magistério, né, escola, e dando aula de violão. Depois, na faculdade, eu trabalhava como nesse centro clínico. Aí, quando eu me formei na faculdade, eu comecei a trabalhar no coleginho, no externato. Então, foi meu primeiro trabalho como professora. Olha, o violão entrou na minha vida, assim, como um presente. Como eu participava de grupos da igreja, né, eu me encantei, assim, com esse instrumento. E aí eu fui fazer com a tia Rita Carneiro, que foi uma das professoras que me ajudou a ter esse encantamento também pelo instrumento. Tanto é que a gente tinha aulas, assim, eram divertidas. Eu conheci MPB, todas as músicas ricas, né, com essa professora. Então foi um momento importante na minha vida ter tido essas aulas com essa professora, né? E esse amor pelo violão começou aí. A minha relação com a música nem foi tanto com o instrumento,
porque depois eu trabalhei, dei aulas de violão, né? Aí eu assumi o magistério, sempre trabalhei com educação infantil, depois trabalhei no ensino fundamental, né? Mas eu entrei num grupo vocal, que é o Zabelê, né? Fiquei algum tempo com esse grupo, que é um grupo sensacional, performático, que nós trocávamos de roupa, colocávamos peruca, e eu falei isso muitas vezes, que esse colocar a peruca fazia com que eu me transformasse, conseguisse mostrar esse lado artístico meu, porque de cara limpa era complicado, né? Depois eu entrei também na banda Estilo Marcado, fiz um tempo solo com o Ronaldo, né? Então a minha relação com a música foi mais com o canto do que com o próprio instrumento, né? Mas esse instrumento me trouxe uma experiência peculiar. Eu fui fazer um curso em Roma, desse grupo da religião que eu participava, né, da Igreja Católica, e eu fui numa audiência com o Papa. E nessa audiência eu levei meu violão, e eu tocava muito violão. E depois, quando encerrou a audiência, eu percebi que alguém fez assim, né, que era um dos bispos que estava lá com o Papa, me chamando. Eu olhei para o lado e falei, né, não deve ser comigo. E aí, quando acabou a audiência, essa pessoa se aproximou, porque eu estava com outras colegas de outros países também. Ele falou, olha, o Papa gostaria de ver vocês na casa dele. A gente não acreditou, foi surreal. Aí entramos na casa dele, ele colocou a mãozinha assim no meu rosto e eu tocando violão para ele, e ele entregou um terço para cada uma. Então isso foi uma experiência assim muito rica e muito linda na minha vida por conta desse instrumento, porque eu tocava o tempo todo e chamei a atenção do Papa por conta do meu violão. Então foi muito lindo isso. Nossa, eu me aposentei já, né? E eu comecei no colégio, depois eu tive uma trajetória no SESI, trabalhei em várias escolas particulares, daqui de Salto, de Itu também, de Indaiatuba. Então eu tive uma trajetória muito rica de experiências em várias escolas, né? Isso me agregou muito saber, muito relacionamento, né, com outros professores. Então foi muito legal mesmo. Hoje eu tenho um trabalho específico com o instrumento. Eu trabalho com motricidade musical. Como eu sou psicopedagoga também, né, eu uso do instrumento como uma ferramenta para auxiliar na atenção, na concentração e principalmente para a criança ter esse gosto musical. Então, assim, a criança não vai comigo para fazer o violão ou ter uma experiência no teclado ou no ukulele ou nos instrumentos de percussão que a gente trabalha muito também. Eu faço isso, assim, eu recebo essa criança com esse desejo, que ela se encante pela música, que ela se encante por essa linguagem, que é uma linguagem que vai além, né? É uma linguagem do coração. Como eu sou psicopedagoga, o instrumento em si, ele inspira e suscita movimentos motores, né? E, contrapartida, o corpo, né, da criança, ele responde, ele fala o tempo todo. Então, esse trabalho que eu faço com as crianças é um trabalho muito de brincadeira, com bola, com instrumentos de percussão. Então, é uma contrapartida. A música auxilia nessa psicomotricidade, né? E, ao mesmo tempo, auxilia no foco, na atenção e o encantamento, porque é uma brincadeira, né? Então, é isso que é o meu trabalho hoje. A pedagogia eu falo que é uma coisa encantadora, porque você recebe, né, quando você trabalha em sala de aula, né, com a criança. Eu gosto muito de citar um psiquiatra, Winnicott, que ele fala dos cercados, né? O cercado quando a criança nasce, que é o útero da mãe, depois ela é recebida na família, e depois quem que recebe essa criança? Somos nós. Então eu falo que a responsabilidade que a gente tem de receber essa criança nesse novo cercado social é esplêndida. Por isso que eu falo que é uma profissão sagrada. Eu falo que ser professor é uma profissão sagrada. É isso. As dificuldades existem, eu acho que em qualquer profissão, né? Agora, no ato de trabalhar com a criança,
Qual é a dificuldade? Eu acho que é aquela dinâmica de sala de aula, que isso que me encanta também. É uma dificuldade, mas me encanta. Cada dia é um flash, né? Cada dia você recebe a criança com uma peculiaridade, com uma dificuldade. Às vezes ela vem de casa com alguma coisa que você precisa também trabalhar. Então, assim, ser professor é você receber essa criança, acolher essa criança e ter esse desafio diário de poder controlar toda essa parte didática, né, cognitiva e com a parte emocional. Então, não dá para você desvincular uma coisa da outra. Então, talvez isso seja essa dificuldade, porque às vezes você também não está bem, né? Mas quando eu entro na sala de aula, aquilo lá se transforma. Eu falo que eu mais ganho, eu mais aprendo do que eu ensino, porque para mim é uma diversão. Meus boletins, quando eu estudei no coleginho, então eu tenho desde o primeiro aninho até o 8º ano, que na época era a 8ª série, né? E aí me perguntaram, você era uma boa aluna? Eu olhei os boletins, realmente, eu sempre amei estudar, é uma coisa que me encanta, assim, a descoberta, a curiosidade pelo saber, né? Então eu trouxe, porque, olha, imagine, eu com 57 anos, eu tenho ainda meu boletim de escola, né? É surreal isso. Na verdade, isso daqui foi um outro projeto, né? Um outro encantamento na minha vida, porque eu trabalhei no projeto de coleta seletiva na Prefeitura de Salto, como pedagoga também, né? Como educadora ambiental. E desse trabalho, que foi encantador, surgiu esse desejo de fazer um livro que se chama Planeta Terra, Nosso Casarão, que traz histórias, né, do tratamento do nosso lixo, né, desde o nosso aterro sanitário, desde o nosso lixão, que nós tivemos lixão aqui em Salto, até a construção do aterro sanitário. E eu usei um livro de poesias do Arquimedes Lamolha como condutor nessa história aqui da nossa cidade, né? E através dessa poesia que o Arquimedes fez, eu relatei um pouquinho sobre a história de Salto, sobre a história do lixo de Salto. E esse projeto foi um projeto que a prefeitura abraçou e nós fizemos 1000 exemplares, estão distribuídos, né, pela prefeitura, e as professoras têm acesso a um CD e a esse livro também, para trabalhar sobre educação ambiental, sobre temas ambientais com as crianças. E aí foi interessante porque esse projeto se estendeu até um livro em braille. Então foi interessante porque o Rotary comprou essa ideia, que as professoras podem ter acesso às imagens e também todo o livro falado, né? O livro em braille, né, que foi todo transcrito, um projeto em parceria com o Rotary daqui de Salto. Esse livro também tem um CDzinho, né, que é toda a parte, todo o livro falado, e tem imagens também. Então é muito legal, foi um projeto que também agregou muito na minha vida, né? Eu tenho um sonho, sabe, Matheus? Pode falar. Porque o meu sonho seria que todos tivessem acesso à educação. Porque eu acho que a educação faz a diferença na vida das pessoas, né? Para tomada de consciência, né? E para a gente ter uma vida mais digna também. Então, o meu sonho seria realmente isso, que todo mundo tivesse acesso à educação, e uma boa educação. Um investimento, né, de políticas públicas, que a gente tivesse capacitação para os professores, tivesse assim, acesso a uma faculdade. Então, acho que a capacitação e para os professores, acho que isso é importante. Sem essa capacitação, sem esse estudo, essa reciclagem do professor também faz a diferença. Porque a escola é feita de alunos, de professores, né? Então, é um conjunto. Então, é uma troca sempre, né? Eu gostaria, acho que, de mandar o meu recado para as professoras, porque é uma profissão desafiadora, sim,
mas também é uma profissão encantadora. Não dá para falar sem se emocionar, porque é uma trajetória de vida vivendo isso, né, diariamente. Eu sou hoje, eu acho que assim, é o fruto eu sou hoje o fruto dessa trajetória da minha vida pessoal também, mas muito do profissional. Então eu queria deixar um encorajamento para vocês. Ser professor é encantador, desafiador, mas é encantador. Então não desistam, invistam na sua capacitação, nos estudos, né? Porque a educação é dinâmica, né? Ela é muito dinâmica. Então a gente precisa estar constantemente atualizado, constantemente inteirado, né? Desse mundo e das novidades, mas nunca esquecer da nossa essência, né? Porque a educação se você desvincula essa parte pedagógica com a emoção, né? E com essa parte emocional, com a sua alma, não dá para fazer. Então, fazer educação é encantador. Então, não desistam, invistam na sua carreira profissional, que vai ser encantador.